Salve nerds, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo, iniciando uma playlist de um material fantástico. Antes de mais nada, peço desculpa a vocês pela minha cara de cansado. Depois de um dia de trabalho, a gente tem que continuar, né? A luta continua. E agora a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre quadrinho, que é o que a gente gosta. Andei afastado esses dias, mas eu estava lendo um livrinho diferente. O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Recomendo, viu? Ia fazer um review dele, só que eu fiquei em dúvida se eu traria esse tipo de conteúdo ou não para o canal. Mas de qualquer forma, fica a recomendação aqui para vocês, tá? Ele fala de venda, é claro, só que não daquela parte chata, ali, burocrática, teórica. Ele vai apresentar para você através de uma história e tudo mais que se passa no Oriente Médio. Pô, puta livro, fininho, 120 páginas, mas é um baita de um livro. Mas hoje a gente não vai falar sobre ele não. Hoje eu estou iniciando uma playlist aqui no canal de um material que eu particularmente acho fantástico. Lanterna Verde, do Geoff Johns. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, galera. Vou baixar aqui um pouquinho, ficar melhor pra gente. Talvez na internet eu tenha sido um dos poucos que não se incomodou com o trailer do Lanterna Verde. De certo ponto, eu até gostei. Porque o James Gunn já havia falado que seria um True Detective, né? É verdade que faltou verde, é verdade que faltou aliens, mas eu prefiro acreditar que é uma questão temporária. Aquele trailer se parece muito que a gente está lidando ali com o primeiro episódio. Vamos aguardar para ver. Se for bom a gente fala, se for ruim a gente fala. Isso para mim é o de menos, tá? Enfim, eu aproveitei esse hype para poder reler a fase do Lanterna do Geoff Johns, né? Existem duas situações nas adaptações da série. Que o James Gunn postou uma foto onde tinham os quadrinhos que estavam sendo adaptados e lá tinha Lanterna Verde do Geoff Johns. Beleza, esse é o incentivo para eu começar. Segundo, e aí esse me chateou um pouco, que um dos quadrinhos que estavam na foto era Lanterna Verde Terra 1, tá? Você que me conhece sabe que eu não curto muito terras alternativas, sabe? Universos paralelos, assim. Se for um universo paralelo, que pelo menos o personagem tradicional seja mantido com a essência, com toda a lore dele, e alguma coisa aconteceu. Por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas, né? A gente tem ali o Batman, sabe? Só que é um Bruce mais velho, onde o Robin já estava morto. Nessa época o Robin nem tinha morrido ainda, né? Então assim, ainda é o personagem, só que numa realidade diferente, tá? E eu não sou muito fã de Terra 1. Eu peguei e falei, quer saber? Como eu resolvi dar uma chance pro seriado, uma coisa que não me agrada é o fato de ser HBO, mas de novo, eu resolvi dar uma chance. Eu sou totalmente anti-HBO, tá? Eu detesto, assim. Por mais que eu tenha gostado muito de Pinguim e que tenha algumas séries que sejam legais por lá, mas de uma forma geral, Game of Thrones eu acho uma porcaria, The Last of Us eu não preciso nem falar e por aí vai, tá? Mas enfim, já enrolei demais. Aqui a gente vai estar vendo a origem secreta do Hal Jordan, tá? Esse quadrinho ele contém 176 páginas e engloba as edições 29 a 35. Esse é um quadrinho que ele está no meio do caminho, no meio da fase Geoff Johns. Mas é a origem secreta. Você pode ler durante o caminhar da fase, parar ali a fase para ler, e você pode ler do início, tá? Então eu achei melhor começar por ele, por mais que eu já tivesse lido umas 2 vezes esse quadrinho, para eu poder relembrar se pessoas que nunca leram nada poderiam começar por aqui. E sim, tá? Ele funciona para pessoas que conhecem a mitologia do Lanterna Verde, como ele serve para pessoas que não conhecem nada do Lanterna Verde. Deixa eu lhe dar um exemplo. Na mitologia do Lanterna Verde, o Hal recebe o anel de um alien chamado Abin-Sur, tá? Só que, por que diabos o Abin-Sur, um Lanterna Verde, estava pilotando uma nave, sabe? Ele é um lanterna, ele pode voar. Aqui te responde, de uma forma muito foda, muito sagaz, muito perspicaz de Geoff Johns, sabe? Então aqui a gente vai ver, a gente começa vendo um Hal criança, né? Vou dar
pequenino spoiler, mas que não é nada demais. O Hal, quando ele era pequeno, ele viu, melhor dizendo, o pai dele morrer. O pai dele era piloto, né, de avião. E aí ele viu o pai dele morrer. Depois disso ele ficou, a palavra não é transtornado, não é perturbado, não é isso. Mas ele ficou fissurado naquilo, sabe? Ele queria porque queria seguir os passos do pai. Então ele acabou brigando com os dois irmãos, acabou brigando com a mãe dele acabou morrendo, se não me engano foi por câncer. E tudo isso ele vinha de um lar tumultuado, né? Começa com ele pequeno, vendo o pai morrer e tudo mais, e ele se tornando um adolescente meio rebelde e um adulto cada vez mais complicado, tendo esses problemas familiares. A gente vê uma faceta do Hal extremamente arrogante, muito arrogante. Em contrapartida, a partir do momento que o Anel identifica ele como um ser digno de carregar, de portar o Anel, e que ele recebe isso, ele simplesmente muda. É impressionante como a gente passa a enxergar nele a hombridade, a bondade, o desejo de fazer o bem, de querer proteger todo mundo. Porque nada mais é o herói que tem que ser, sabe? O herói, ele é isso. Muita gente pode não gostar do que eu falar aqui, mas a geração atual tenta muito diminuir o fator heroísmo, sabe? Tenta muito tirar essa questão do super-herói masculino, de que quer proteger, que quer fazer o bem, sabe? E no Hal você vê um negócio assim, surreal, extremamente forte. Em alguns momentos lembra o Super, sabe? Mas ele também não perde... Que palavra eu posso usar? Ele não perde o seu caráter, a sua postura. Tanto que ele vai encontrar o Sinestro, e aí boa parte do quadrinho se passa ele conversando com o Sinestro, caçando uma criatura, que eu também não vou entrar em detalhes, porque pode estragar a experiência. Caçando uma criatura com o Sinestro e tudo mais, a gente vai vendo tudo isso. Pequeno spoiler, acredito que você já saiba, mas você sabe que o Sinestro ele vira um Lanterna Amarelo, né? Que o principal poder é o medo, né? Então, o Sinestro nessa época era o Lanterna mais foda que tinha, e ele foi justamente treinado pelo Abin Sur, esse cara que deu o anel pro Hal. Eu tô vendo que de vez em quando dá uma travadinha, galera, mas vida que segue, tá? E assim, vai chegar um momento, você vai ver o Hal treinando lá em Ohio e tudo mais, vai aparecer o Kyle Og, vai aparecer outros lanternas assim, muito icônicos, bem legais. E aí, cada lanterna, ele atua no seu setor espacial, tá? Hal, aqui na Terra, se não me engano é o 2418, 2416. O Sinestro no 1417. E aí, eles não podem... lanterna não pode entrar no espaço do outro. Como se fosse uma espécie de federação ali em Star Trek. Você não pode invadir a federação do outro, né? Então, no Lanterna Verde é a mesma coisa. Só que eles acabam atuando junto. O Sinestro entra na federação do Hal para poder ajudar a pegar essa criatura. E aí eles são chamados, convocados para OA, para poder prestar esclarecimentos aos Guardiões, porque eles estavam atuando juntos, que aquilo não poderia acontecer, sabe? E ali a gente vê a hombridade do Hal. Tudo ele questiona. Ele não se opõe a fazer as coisas, mas ele questiona o porquê das coisas, sabe? Exemplo, o Lanterna Verde tem a fraqueza contra o amarelo. Então, ele questiona o porquê. Por quê? Por quê? Vai indagando. Quando ele pergunta isso para um dos guardiões, o guardião dá uma resposta, ele vai contar o porquê. E vai contar o porquê. Então, assim, a gente vê um cara, assim, em momento algum, medindo dificuldade para fazer as coisas, mas de uma hombridade e de uma integridade muito interessante, velho. É um quadrinho que eu recomendo muito para vocês, tá? Se você quer conhecer alguma coisa do Lanterna Verde por conta da série, isso aqui eu recomendo. Se você já assistiu o filme do Lanterna Verde, isso aqui eu recomendo. Se você já leu algum quadrinho do Lanterna Verde, mas não leu isso aqui eu recomendo. Então, assim, o Geoff Johns, velho, vocês vão me ver falar muito dele aqui, tá? Ele não é um revolucionário, ele não é um Frank Miller, não é um Alan Moore, não é um Grant Morrison, nada disso. Mas ele é um cara que escreve bem, o básico bem. Sabe quando você vai para casa da sua mãe, da sua avó,
que você come aquele feijão com arroz bem feito, aquela comida caseira, com aquele bife, aquela salada. É mais ou menos os quadrinhos do Geoff Johns são isso aqui, tá? O Geoff Johns foi o responsável por me fazer gostar do Superman. Incrivelmente, Superman e Capitão América eram dois personagens que eu nunca dei muita importância. Quando eu era moleque, eu dava importância pro Homem-Aranha, né? Depois um pouquinho do Batman, o Hulk também, mas o Super eu nunca dei muita atenção. Depois que eu li Geoff Johns, Superman Origem Secreta, minha percepção de quadrinho, de heroísmo, do Superman, do Geoff Johns, foi assim, da água pro vinho. Foi instantâneo, eu achei fascinado, fiquei fascinado. E aí eu passei a consumir muito mais obras dele, como eu li A Origem Secreta, Brainiac, A Legião dos Super-Heróis, o Aquaman dele eu acho fantástico, dos 952, o Shazam dos 952 é extraordinário. Eu tenho um quadrinho aqui da Legião dos Super-Heróis que também é dele. Eu tenho o Flash, o ônibus do Flash, tem o ônibus da Sociedade da Justiça. Então assim, o Geoff Johns ele é muito foda mesmo. Eu não vou me prolongar muito no quadrinho, por mais que eu já tenha falado 11 minutos de groselha aqui, porque é um quadrinho de origem, tá? Então tudo que eu fale pode lhe dar um spoiler, sendo que origens são coisas muito fáceis de você entender. Se você chegar agora a jogar no Wikipedia origem de tal herói, você vai entender, tá? Só que o gostoso de você ler é que você vê os pormenores, tá? Mas fica a recomendação para vocês. Minha nota de 0 a 5, 4, tá? Não é um 5, mas também não é um 3. É aquele feijão com arroz bem feito, tá? E assim, a fase do Lanterna Verde do Geoff Johns vai ser fantástica. A gente vai passar por A Guerra dos Anéis, A Noite Mais Densa, O Dia Mais Claro, enfim. São mais de 20 encadernados, fora algumas fases extras que eu tenho de forma independente, que não são da coleção DC Deluxe. Cadê? Tem aqui? Aqui tem, assim, mas é DC Deluxe, né? Não fazem parte da coleção, mas fazem parte do arco, do período que envolve o Lanterna Verde. Então, se não me engano, são uns 3 encadernados a mais. Eu não sei se tem algum a ver com Terra Infinita, uma parada assim, não me fugiu a memória aqui agora. Acho que tem o Bravo e Audaz também. Então assim, eu tenho esses quadrinhos. Pretendo trazer na cronologia tudo certinho, de preferência antes do lançamento da série. Só que, como vocês já perceberam, eu sou um pouco enrolado às vezes, né? Eu não gosto de apressar a leitura, né? Então, eu já li Hellsing Volume 1, tudo isso é série aberta aqui no canal. Blade, a Lâmina do Imortal, Conan, agora Lanterna Verde, Fullmetal e por aí vai. Eu tenho umas 6 séries abertas aqui no canal, pelo menos. Mas assim, eu gosto de ler no meu tempo, na minha santa paz. Ontem foi terça-feira. Na segunda-feira eu li esse quadrinho todo. E aí quando foi ontem, eu terminei esse livro que eu mostrei pra vocês e comecei o 3º volume de Blade, a Lâmina do Imortal, tá? Então assim, justamente para poder dar uma variada, eu acho isso bacana. Mas talvez a saga do Lanterna Verde eu dê um speed por conta do seriado, né? O seriado vem agora no meio do ano. Então, se eu não puder ler tudo, mas que pelo menos eu esteja na metade dos 20, 22, 23 encadernados que tem, e que eu leia pelo menos 10, 11, sabe? Para poder estar com aquilo ali mais fresco na memória de assistir a série. Mas é isso, galera. Já falei demais. Vocês já leram esse quadrinho? O que é que vocês acham? Se você já leu, vocês gostam do Geoff Johns, gostam do Hal Jordan, pra mim é o Lanterna Verde favorito. Por mais que eu ache o Guy Gardner muito sacana, muito engraçado, o Hal Jordan pra mim é a personificação do que é ser herói, do que é ser Lanterna Verde. Mas deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês pensam a respeito, dá o joinha, compartilha, me ajuda a, quem sabe, no final do ano chegar a 500 inscritos. Valeu, galera!